Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Este programa que vem do coração de Deus, que vem para juntos estudarmos a Sua Palavra, para vermos nas histórias bíblicas aquilo que Deus quer falar conosco e como Ele nos fala. Nesta série de programas sobre as mulheres da Bíblia, estamos passando por muitos lares, por muitas famílias, mulheres anônimas, desconhecidas, mulheres bem conhecidas, e estamos aprendendo tanto, não só para nós mulheres, mas para os homens, para a família, para as crianças, para os jovens, e estamos vendo como Deus nos ensina, através das histórias, os princípios fundamentais para o nosso coração, para uma vida feliz. No programa de hoje, conversaremos sobre uma mulher que não temos o seu nome, a mãe de Sansão, uma mulher sábia e discreta. Vamos conhecer esta mulher? Deixe o seu coração aberto para Deus e pronto para ouvir a sua voz. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Vamos conhecer esta senhora, a mãe de Sansão. Bem, só de vermos aí o nome Sansão, nós já queremos saber o que significa Sansão. Sansão, este nome foi escolhido para aquele menino especial que viria sobre a terra, que teria uma missão tão especial, teria algo que Deus haveria de lhe confiar. Sansão deveria ser tão diferente que com este nome ele era parecido com o sol. É isso que quer dizer Sansão, semelhante ao sol, parecido com o sol, como o sol. E o sol nós sabemos da sua importância, o sol nós sabemos da sua luz, o sol nós sabemos do seu poder para iluminar a terra, para nos abençoar, para trazer as cores, a beleza. E nós vamos ver na vida de Sansão como Deus agiu, mas antes dele, através da sua mãe. Vamos conhecer esta mulher. Abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao 24. Toda essa história do nascimento de Sansão. Vamos ler? Diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Vamos parar aqui um pouquinho então. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan. Dan era um dos filhos de Lia, um dos filhos, da serva de Lia. Dan era um dos 12 patriarcas, uma tribo que se colocou bem ao norte de Israel. A tribo de Dan ficou pequenininha, dividida em duas partes, bem próximo ali da tribo de Judá, ao sul, onde colocaram ali um bezerro de ouro em Betel, e bem ao norte. Era a última tribo lá no norte, quando aqueles 600 homens da tribo de Dan subiram e conquistaram uma região ali próxima a Tiro e Sidom. Então, dessa tribo de Dan, é que havia este homem chamado Manoá. Manoá, o seu nome significa descanso, descanso. Mas a sua esposa era estéril. E nós sabemos que a esterilidade ali nesses tempos bíblicos, ela era um opróbrio, ela era uma vergonha, ela era muito difícil de caminhar assim, e sempre que o filho não vinha, a culpa era sempre da mulher, ou a esterilidade estava sempre relacionada à mulher.
Então o marido podia ter outras mulheres, podia ter concubinas, podia ter filhos com a sua escrava, que era tudo legal, era tudo normal, estava tudo bem. Esta mulher não tinha filhos, esposa de Manoá. Será que ela ficou sem filhos, tranquila, sem fazer nada? Será que esta mulher orava? Será que essa mulher buscava de Deus ter filhos? Bem, se ela era do povo de Israel e se ela conhecia as histórias dos seus ancestrais, conhecia a história de Sara, a história de Rebeca, a história de Raquel, certamente esta mulher também deveria orar ao Senhor, pedir ao Senhor um filho. Certamente esta mulher sabia que Deus era aquele que poderia lhes dar um filho. E geralmente, quando isto acontecia, quando estas mulheres lutavam com Deus em oração para terem um filho, este filho sempre vinha como uma dádiva do Senhor, como um presente de Deus e também com uma missão especial. Só que o tempo em que essa mulher viveu com seu esposo Manoá era um tempo de opressão. E a opressão que estava ali em Israel era advinda dos filisteus. Os filisteus oprimiam Israel. Os filisteus tinham suas armaduras, os seus escudos de ferro, seus elmos, capacetes, tinham as suas couraças, tinham espadas afiadas e eles então viram que os seus vizinhos, os hebreus, os israelitas, os judeus que ali estavam, eles eram um povo que não estava preparado para a guerra. Era um povo que conquistou a terra prometida através de guerras chefiadas, comandadas pelo Deus de Israel. E nós vemos que esse período que viveu esta mulher, que viveu Manoá, o período em que viveu Sansão, é chamado período dos juízes. Era quando nós vemos sempre na história altos e baixos. Altos é quando o povo estava buscando a Deus e se arrependia e buscava a Deus e orava e estava com a sua vida no altar. Então eram tempos de alto, ou seja, tempos de paz. Mas o povo deixava o Senhor e começava a buscar outros deuses e pecava contra o Senhor. Então eram os baixos. Era quando vinha uma nação vizinha, como Amon, como Moabe, como a Síria, como o rei de Azor, e eles vinham e atacavam Israel. Vinham e dominavam sobre o povo de Israel. Então, a vergonha, o opróbrio, a tristeza, as marcas de uma guerra estavam ali sobre Israel. E na época de Manoá e sua esposa, era exatamente um tempo de opressão. Era um tempo de vergonha, era um tempo de total insegurança, porque os filisteus vinham, exigiam tributo, exigiam que os israelitas lhes pagassem, lhes dessem o que eles quisessem, levavam. E então era um tempo difícil. E esta mulher, provavelmente, era uma mulher de oração. Era uma mulher que conhecia o Deus de Israel e servia o seu Deus. Vamos ver o que aconteceu. Diz aqui: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha, apareceu um anjo do Senhor a esta mulher. Bem, na Bíblia, quando diz um anjo, é um anjo. Os anjos têm nomes? Sim. Os anjos foram feitos individualmente, cada eles com uma missão
cada um deles com um nome, há uma hierarquia angelical, anjos, arcanjos, serafins, querubins. Mas quando a Bíblia nos diz o anjo, artigo definido singular, o anjo, e anjo está aí na Bíblia com letra maiúscula, esse anjo do Senhor é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor que vem. Assim como apareceu Abraão e disse a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E o anjo do Senhor disse a Abraão, dentro de 1 ano, e Sara terá um filho. Esse anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Esse anjo que lutou com Jacó. Jacó tentou segurá-lo, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E este anjo do Senhor, o próprio Senhor, vem àquela mulher e diz, você é estéril, você nunca teve um filho, nunca houve nenhum aborto, nenhum filho, mas eis que conceberás e você terá um filho. E esse filho será santificado, separado para o Senhor desde o ventre. Não vai passar navalha na sua cabeça. Ele vai ser nazireu, ele não vai comer nada da videira, nem uva, nem passa, nem vinho, nem vinagre, nem suco de uva, absolutamente nada da videira. Ele será consagrado ao Senhor, separado para o Senhor desde o ventre. E como é desde o ventre, então você não poderá comer nada da videira, porque o que você comer vai alcançar o seu filho no seu ventre. Então você está santificada, você está separada. Enquanto você estiver levando seu filho em seu ventre, você não deverá comer nada da videira. Você deverá se santificar para Deus. Por quê? Porque aquele menino deveria ser muito especial para o Senhor. Ele tinha uma missão muito importante. Estas duas coisas, a sua cabeça preservada, nada de navalha, nada da navalha, e o seu estômago e todo o seu corpo preservado. Então nós vemos aqui Deus trazendo um sinal que deveria ser exterior, um sinal de não passar a navalha, ou seja, um menino que nunca iria cortar o cabelo. Seu cabelo deveria ser bem longo, bem comprido, nunca haveria de cortar o cabelo. Um sinal exterior de um nazireu, de alguém separado por Deus para ele, para uma tarefa especial. E um sinal interior, ele não deveria ingerir nada da videira. Deveria haver aquele sinal na sua vida, nunca comer uva, passa, vinho, nada da videira. Num sinal de santificação, de separação para Deus, de estar pronto, de estar livre para servir ao Senhor. Quando nós temos o nosso chamado, e todo cristão tem um chamado para ser parecido com Cristo. Esse chamado traz também sinais exteriores e sinais interiores. Esse chamado de santidade mostra a santidade por fora. Todos que viam um nazireu sabiam que aquele ali é um nazireu. Ele nunca cortou o cabelo, não passou a navalha sobre a sua cabeça. Ele é um nazireu, ele é separado. Deus o separou para algo especial. Nós também, sobre a nossa cabeça, não deve passar a navalha. Ou seja, a nossa cabeça, quando nós pensamos no cérebro, na direção, nossa mente, de onde saem todas as atitudes, de onde sai todo o nosso comportamento, de onde saem todas as nossas ações, nós fazemos, o nosso corpo simplesmente obedece à nossa cabeça. Nós damos ordem às nossas mãos, aos nossos pés, aos nossos lábios, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. A nossa cabeça nos comanda, nos domina, é ela. Então está de uma maneira muito ligada ao próprio ser pensante,
com a cabeça. Ou seja, sobre a sua cabeça, na sua cabeça mostrar a santidade, que está separado para Deus. E nisto implicava abstenções. Abstenção da navalha, abstenção dos cortes de cabelo, abstenção de andar na moda com o cabelo. Era o que um nazireu fazia. Não passar a navalha sobre a sua cabeça. E esse menino foi separado desde o ventre, desde pequenininho, assim que nasceu, nazireu, nazireu do Senhor. Quando nós santificamos a nossa vida, isso todo cristão, todo aquele que se entrega ao Senhor, é nazireu, é santo do Senhor. As pessoas podem ver que as nossas escolhas não são segundo os padrões do mundo. As nossas escolhas para vestir, as nossas escolhas para viver, as palavras, as atitudes, as escolhas todas da vida não são dentro dos padrões do mundo, mas dentro dos padrões de Deus. E há abstinências, há algumas coisas ou certas portas que jamais haveremos de abrir, tendo a nossa vida santificada ao Senhor. Não significa que aquele que é santo ao Senhor, ele seja tolhido, oprimido. Pelo contrário, nós temos a liberdade de escolher, mas escolhemos Deus. Escolhemos andar em seus caminhos, escolhemos viver na sua presença, escolhemos Deus. E aqui, esta senhora, a Bíblia não nos diz o seu nome, o anjo de Deus aparece para ela e disse para ela: você vai conceber. Foi assim com Maria, foi assim com Ana. Você vai conceber e vai dar à luz um filho. E esse menino é escolhido por Deus. Esse menino tem um papel na sua geração. Esse menino vai fazer a vontade de Deus, mas ele será separado para Deus desde o ventre. Então, a criação dele será especial. Tudo que vai acontecer na vida dele, ele estará separado para Deus. Deus falou a esta mulher e disse aquilo que ela deveria fazer, como ela deveria se preparar. É muito importante que muitas mulheres se preparam para ter filhos ou não se preparam. Se preparam para o casamento ou não se preparam. Mas quando nós nos preparamos para ter os filhos, para nos casarmos, ou as escolhas da vida que temos, é preciso ter a direção de Deus e saber que há princípios que Deus quer que sigamos. Há muitas meninas que querem se casar e querem um marido assim, 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 um marido carinhoso, um marido educado, um marido que ama o Senhor, um marido que vai amá-la, que vai cuidar dela. Mas estariam elas dispostas a fazer isso que querem dos seus esposos? A serem carinhosas, estarem dispostas a cuidar e fazerem aquilo que gostariam de receber? Muitas vezes queremos apenas receber e não dar. Assim, aquela senhora queria um filho. E Deus lhe disse: tem uma responsabilidade que vai alcançar você. Você quer filhos? Então algumas coisas você vai deixar de comer. Você vai deixar de fazer por amor ao seu filho. E para preparar o seu filho para Deus. Eu me lembro que quando nós nos casamos, há 48 anos atrás, nós pensamos em ter filhos. Queríamos os filhos e eles vieram muito rápido e nós fizemos uma escolha. Eu e o Paulo, nós dissemos: olha, para que os nossos filhos, nossas crianças tenham a sua infância bem feliz, uma infância alegre, uma infância descontraída, mas uma infância marcada pela palavra de Deus, marcada pelo conhecimento do Senhor, marcada pelos cânticos, pelos versículos bíblicos, pelas histórias da Bíblia, marcada por tempo dos seus pais com eles. Então, nós não vamos comprar televisão.
até que eles estejam aptos para assistir, não como receptores de tudo que a televisão lhes envia, mas para que eles tenham discernimento e possam saber o que é bom e o que é ruim, aquilo que deve e aquilo que não deve entrar na sua mente. E ficamos 7 anos sem ter televisão em casa. E eu pude ensinar os filhos, até mesmo a ler, a escrever, a contar as histórias, a que eles aprendessem, memorizassem versículos e versículos e capítulos da Bíblia. Como foi bom! Como foi bom! E como é importante a gente se preparar para receber os filhos. A gente se preparar e entender que aquilo que não queremos para eles, não devemos ter. Eu, por exemplo, não gostava de leite de jeito nenhum, eu tinha até náusea só de provar um pouquinho de leite. Café com leite, leite puro, nem pensar. Mas quando eu fui me casar, minha mãe disse, olha, Ângela, se você quer que seus filhos tomem leite, você tem de tomar. Aprende a tomar leite. Aprende, senão seus filhos vão dizer, eu não quero, eu não gosto. E eu disse para o Paulo, quando saímos em viagem na nossa lua de mel, eu disse, eu vou aprender a tomar leite. E lá no primeiro café no hotel, eu coloquei pela primeira vez café com leite para mim. E disse, Deus me ajuda a gostar de leite. E como mudou? Eu vi que não era tão ruim, eu vi que aquela minha aversão ao leite não tinha base. E então comecei a tomar o leite, vitamina de leite. O leite estava na nossa mesa diariamente. Por quê? Por amor aos nossos filhos. Para que eles não viessem cheios de vontade. Não quero isso, não como aquilo, não gosto disso. Como é importante aprender a comer de tudo, porque a gente não sabe onde vai morar. A gente não sabe como será a nossa vida. Temos de estar preparados para tudo. Então, esta mulher, ela recebeu uma orientação de Deus, do anjo do Senhor. Vamos ver o que ela vai fazer. Diz aqui, então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela o marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? Vamos parar aqui um pouquinho. Vemos então que aquela senhora, ela estava ali, contou ao seu marido, disse, olha, me apareceu um anjo de Deus, era um homem, parecia um anjo, e ele me disse que eu haveria de conceber. E ele me disse o que eu deveria fazer, não comer do fruto da videira, que o menino será consagrado, será nazireu desde o ventre. Mas o marido, machista, o marido não acreditou, não queria apenas Deus dizendo a mulher. Nós vamos ver uma diferença tão grande quando Maria recebe a revelação que será a mãe do Salvador. Ela não contou para José, ela deixou que o próprio Deus manifestasse a José. E aqui, esta mulher discreta, ela espera e Deus envia o anjo e novamente fala com ela. E ela chama o marido, e ele vem e diz, és tu aquele que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá,
Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. O anjo, então, ele permite que ele venha, traga o cabrito e ele oferece ao Senhor. E o anjo do Senhor diz: coloca sobre a pedra, coloca aqui a oferenda. E ele subiu ali, ele se ouve maravilhosamente e ele viu, era o anjo do Senhor. Obedeceram ambos as orientações do Senhor e nasceu o menino. Sansão foi o seu nome. E Deus usou Sansão como um juiz em Israel, com aquela mãe que soube obedecer à voz do Senhor, em discrição, em sabedoria, valorizando seu esposo e o seu filho. E você, tem vivido assim, em discrição e sabedoria? Feche seus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu te entrego a minha vida e o meu coração. Eu quero obedecer a Tua palavra e viver para a Tua glória. Ajuda-me e ensina-me a andar em Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.